Profecia do domingo. Vamos que vamos. Eclesiástico 44. Está escrito assim, versículo 11. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. Sua descendência permanece para sempre, sua glória jamais se apagará. O que significa essa palavra? Significa que Jesus também teve uma descendência para trás, ou seja, ele teve parentescos lá atrás. Ele teve mãe, teve pai e teve avós. E é justamente a questão dos avós que eu venho falar hoje com vocês. Porque hoje é preciso que nós mergulhemos nos avós de Jesus, reconhecido pela tradição da igreja, pelos apócrifos. Livro apócrifo, irmão, são os livros que foram contando histórias de Cristo, em torno dos parentes de Cristo, e que não está no cânon bíblico. O que significa isso? E que não está como livro da Bíblia, embora contou-se histórias reais sobre Cristo, mas nem tanto verdadeiras. Ou seja, um livro para que estivesse no cânon bíblico, um livro para que fosse aprovado pela igreja, eu estou falando de um modo muito simples e rápido aqui para você entender, ele precisava ter 100% de verdade. A verdade de maneira... Isso é o cânon, seria a regra de medir exegética, que depois, em 1445, no Conselho de Trento, foi fechado o cânon bíblico, ou seja, eram aqueles livros para estar na Bíblia. O restante tinha verdade, mas o livro não tinha uma estrutura de revelação total em 100% de verdade. Tá? Os apócrifos podem ser lidos, mas não na mesma perspectiva dos livros bíblicos. Por quê? Porque os apócrifos têm a história, conta a história, traz muita realidade, mas não traz toda a verdade, toda a revelação em que os livros bíblicos trazem. Veja bem, existia um apócrifo no século I que contava sobre a vida e que deram um nome e acharam esse nome, Joaquim e Ana, que foram os avós de Jesus maternos, ou seja, os pais o pai e a mãe de Nossa Senhora, de Maria, mãe de Jesus. Veja bem, evidente que a igreja ela dá uma festa litúrgica para Ana e Joaquim, porque é claro que eles beberam da graça de Maria, sua filha, que beberam da graça por serem os avós de Jesus. É muito importante a gente analisar isso, por quê? Porque nós também bebemos da desgraça dos nossos antepassados. Nós bebemos de fatores, por exemplo, de herança genética, de fatores de doenças, por exemplo. Quantas pessoas têm diabetes hoje? Porque foi passado de avô, papai, pai e filho, que é uma herança genética. Pegamos coisas boas biologicamente, claro, todo o nosso físico não é criado do nada, ele tem uma motivação genética do pai e da mãe, e assim passa-se também não só doenças físicas, defeitos físicos, mas também comportamentos. Então são as heranças genéticas que estão na nossa árvore genealógica, que passa, por exemplo, depressão. A depressão é um comportamento, é um sentimento, evidente que se descobriu agora que tem um gene que passa biologicamente de pai para filho, em que é o gene da depressão. Mas mesmo aquele que não tem o gene da depressão, ele pode ser herdeiro desse comportamento lá atrás. Quer ver outra situação de comportamento? O adultério, né? O divórcio, por exemplo. Os avós divorciaram, os pais divorciam e passam todo esse comportamento para a próxima geração. Isso é um dado que a gente vê, é real isso. Tá? E a ciência já há muito tempo confirma. Inclusive está confirmando esses péssimos comportamentos. Por exemplo, se a gente for observar na vida de prostitutas, no caso, eu estou dando esse exemplo porque
eu estudei muito isso, né? Tratei de muitas pessoas em relação a isso. Houve uma história em algumas prostitutas que queriam sair da prostituição e a gente foi entendendo que houve lá atrás, pelo relato dessas pessoas, lá atrás os bisavós já praticavam a prostituição. E aí vem vindo de pai para filho, pai para filho. São comportamentos que passam. No A gente tem que entender também que se a desgraça passa, a graça também é passada. E é passada mais rápido. É onde Eclesiástico fala aqui no Eclesiástico 44. Ele vai dizer versículo 11, eu vou repetir, eles permanecem com os seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Quer dizer, quem que foi o neto de Joaquim e Ana? Jesus. Ainda que você fale assim, mas na Bíblia não tem o nome de Joaquim e Ana, a tradição não com T maiúsculo, mas, por exemplo, os livros apócrifos, como eu falei, eles trazem esse nome, ainda que não fosse esse nome, Joaquim e Ana. Jesus tinha um avô de sangue, que são os avós maternos. O avô de adoção, afetivo, eram os avós paternos de José, porque Jesus não veio de José, Jesus só veio do corpo de Maria, correto? Então, ele tinha um avô de sangue, que era o materno, ainda que não chamasse Ana e Joaquim, embora a igreja confirma isso, mas para você que é um pouco descrente em relação a essas questões de apócrifo, até de igreja católica, eu vou dizer para você, Jesus teve avós, e esses avós foram santificados pela graça de Cristo. Agora, é interessante o seguinte, se a desgraça e as enfermidades e as contaminações espirituais, os péssimos comportamentos passam de pai para filho, a graça, ela também é passada, mas a graça é tão maior que a desgraça que a graça ela pode voltar para trás. Essa é a questão. Se Cristo, é Deus e é a graça plena, assim como Maria, cheia de graça, a Virgem, a Imaculada, sem pecado original, essa graça, ela retroage também. Porque a desgraça não retroage, a graça sim. A graça é muito maior. Por isso hoje a gente tem que entender o seguinte, você precisa ser, a partir de Joaquim e Ana, os avós de Maria, a graça que você bebe, você garante para o futuro, mas também liberta os seus descendentes, que muitas vezes estão até no purgatório, que precisa da sua graça para a libertação deles. Deus abençoe você e até amanhã.